Olá, você que nos acompanha aqui na Ecclesia Tech Conference, promovida pela iOrganic Church. Se você está aqui nesse ambiente virtual, é porque você se interessa pelo casamento, pela união entre tecnologia e teologia, pelo casamento entre vida cristã e tecnologia. E eu tenho uma palavra para esse tempo tão difícil que nós vivemos, um tempo em que quase que obrigatoriamente, gente, nós temos que explorar esse ambiente virtual, explorar o digital. Eu tenho uma palavra que eu acredito que será profundamente importante para nós. É a palavra sabedoria. Exatamente isso, sabedoria. E antes de começar essa fala sobre sabedoria, eu quero agradecer muitíssimo ao pastor Romo Peterson. Muito obrigado por incluir a primeira igreja batista de Cuiabá neste movimento que com certeza vai alcançar o mundo todo de conjugar teologia e tecnologia. E eu sei que nós colheremos muitos frutos. Bom, eu estava falando para você que eu quero pensar um pouco sobre sabedoria. E o texto que me vem à mente é o texto de Provérbios de Salomão, Provérbios capítulo 30, a partir do versículo 24. Atenção, Provérbios capítulo 30, a partir do versículo 24, que diz assim: 4 coisas na terra são pequenas, mas muito sábias. As formigas, que embora não sejam fortes, armazenam alimento no verão. Os coelhos silvestres, que embora não sejam poderosos, fazem a sua toca nas rochas. Os gafanhotos, que embora não tenham rei, marcham em fileira. E as lagartixas, que embora sejam fáceis de apanhar, vivem até nos palácios dos reis. Sabedoria. E a definição de sabedoria que eu quero expressar aqui para você é essa que está aí. É a capacidade de transformar desvantagem em vantagem. Isso é sabedoria. Sabedoria é essa capacidade dada por Deus, que aliás nós podemos pedir a Deus se nós não temos, não a possuímos. Tiago nos diz isso: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E Ele nos dá como essa capacidade de discernimento, como esta capacidade que vai além de um simples discernimento, mas é uma capacidade de transformação mesmo. De transformação de desvantagens em vantagens para o reino de Deus. E eu me lembro, olhando para esses animais que foram citados aí, a formiga, os coelhos, os gafanhotos e as lagartixas, eu me lembro também, porque isso está falando de cada um de nós. Está falando do bicho humano, do bicho homem. Está falando de todos nós. Eu me lembro do texto que está em Hebreus capítulo 11, versículo 34, que diz assim: da fraqueza tiraram força. Inegavelmente, este período de pandemia inaugurou na terra uma fraqueza perceptível na vida de muitas pessoas, de muitas empresas. Empresas quebraram, igrejas quase fecharam as portas, algumas igrejas pequeninas. Algumas pessoas ficaram desempregadas, algo que abalou o mundo todo. Mas nós percebemos um movimento de Deus. Deus fazendo com que pessoas agissem com sabedoria, agissem sabiamente e tirando da fraqueza forças. E é isso que a gente percebe nestas metáforas que encontramos aí na mente de Salomão e que ele compartilhou com a gente. Por exemplo, olha esse quadro aí, veja que coisa interessante. Diz assim a respeito das formigas, que tem pouca força. Qual é o ponto forte? Previdência. Elas se mexem não para si mesmas, elas envolvem a comunidade toda, mas tem previdência. Quanto aos coelhos, a marca é vulnerabilidade. Este é o ponto fraco. Mas eles agem com prudência, sabendo que eles são vulneráveis, sabendo que a vida é cheia, é repleta de armadilhas, eles constroem tocas nas rochas. É prudência.
Também sobre os gafanhotos nós encontramos a fala de que eles não têm rei, isto é, eles não têm um líder, mas eles se organizam. E qual é a força? Qual é o ponto forte? Sinergia. Sinergia, como nós precisamos num tempo como este, de sinergia, que é cooperação, não competição, mas é todos se esforçando, e esta conferência, ela é uma demonstração desta sinergia que tem um potencial de alcançar o globo todo, de alcançar o mundo todo. E quanto às lagartixas, elas são insignificantes, é o que o texto diz, elas são insignificantes, mas qual é o ponto forte? Elas têm versatilidade e ousadia, porque diz aqui que elas passeiam, que elas andam até nos palácios dos reis. Então isso é como um retrato, sem forçar a barra, mas é como um retrato, sem qualquer forçação exegética, é uma figura deste mundo virtual, deste mundo digital, que pode alcançar uma pessoa, por exemplo, fazendo um trabalho às vezes pequeno, uma igreja pequena, com poucos membros, ela tem o potencial de usar apenas uma câmera de celular, poucos recursos, ela tem condições de chegar nos palácios, ela tem condições de alcançar o mundo todo. Nós estamos diante de uma realidade absolutamente nova, que vai exigir de cada um de nós muita sabedoria, extrema sabedoria. E eu chamo a sua atenção também para uma realidade muito bonita na palavra de Deus, que é o efeito da reversão. A Bíblia tem essa mania santa de chamar a nossa atenção para essa reversão. O mundo bíblico nos coloca num ambiente reverso. Se não, vejam, vamos lá. Por exemplo, nós encontramos Raabe, que era uma prostituta, e ela entra na ancestralidade do Messias. Nós encontramos uma viúva em Serepta, sustentando, ou sendo usada por Deus para sustentar profetas. Nós encontramos uma samaritana sendo impactada com a mensagem do Evangelho, que toca a sua própria existencialidade, e a partir dali ela alcança uma cidade inteira com seu testemunho. É uma lógica reversa. Ele usa os fracos para alcançar, para confundir os fortes. Nós temos, por exemplo, uma igreja que se tornou pujante, que se tornou crescente, surgindo a partir de uma vendedora de púrpura, de linho, Lídia, que se reunia com algumas mulheres à beira de um rio, sem prédios, sem grandes construções, sem mega eventos, apenas oração, joelhos dobrados, e uma igreja surge. Nós temos Áquila e Priscila, nós temos também Gideão, Samuel, um menino que aprendeu a ouvir as primeiras sonoridades da voz de Deus quando tinha 5 anos de idade. Nós temos Davi, Jeremias. É uma lógica diferente. Em outras palavras, essa lógica está presente também no mundo virtual, está presente também na dinâmica digital, porque nós encontramos às vezes, eu tenho percebido isso, atores que nossa geração, eu estou aí beirando os 50 anos, atores televisivos que a minha geração consideravam ídolos, consideravam pessoas extremamente famosas, se perdendo no mundo digital, no mundo virtual, e outros que surgiram ontem, se tornando afamados, conhecidos, de destaque. É uma lógica reversa também, isso é impressionante. E para concluir esse momento inspirativo, eu quero compartilhar com vocês 2 lições e deixar aqui uma grande reflexão. Eu acredito que seja importante. Então vamos lá. As 2 lições são as seguintes. Primeira lição: sua fragilidade não impede que a sua vida inspire outras vidas. Você se sentiu inspirado pelos exemplos colhidos pelo rei Agur, nas palavras de Salomão? Você se sentiu inspirado pelo modus vivendi da formiga, do coelho, da lagartixa? Você se sentiu inspirado? Eu me inspiro. Eu me inspiro também em pequeninos. Pequeninos na igreja, pequeninos nas igrejas, pequeninos na sociedade, pessoas que da fraqueza tiram força. Eu me inspiro. Então, a sua fragilidade não é um obstáculo, ela pode se transformar num troféu. A segunda lição está aí. As suas limitações não são desculpas para a sua inércia.
As suas limitações não são desculpas. Você pode ir muito longe, você pode chegar até nos palácios, você pode chegar muito mais além do que você mesmo imagina, do que você mesmo pensa. Isso é poderoso. Então eu quero encorajar vocês todos e eu quero que vocês pensem também agora em algo muito interessante. Às vezes, e nesse mundo digital, nós estamos aprendendo que planejamento, conquanto seja importante, não é absoluto. Antes da pandemia, eu tinha planos aqui, um planejamento estratégico para a vida da nossa comunidade, para a vida da igreja, de 3 anos. Na verdade, nós queríamos fazer algo que compreendesse os próximos 10 anos da primeira Igreja Batista de Cuiabá, gente. Mas então eu decidi dar um tiro de revólver antes de dar um tiro de canhão, fazer algo menor, e nós pensamos em 3 anos. Nós tivemos um retiro espiritual com os pastores da igreja, ficamos no hotel uma semana inteira. Dormíamos em casa, mas ficávamos ali na sala de conferências o dia todo, até as 22 horas, e ao final de uma semana, nós elaboramos um plano estratégico para os próximos 3 anos da primeira Igreja Batista de Cuiabá. Um mês depois, nós convidamos toda a liderança da igreja para a nossa chácara, fomos para a chácara e todos estavam animados, e nós apresentamos aquele planejamento estratégico para toda a liderança da igreja, e todos compraram a ideia, todos ficaram felizes. Isto era fevereiro de 2020, em março a OMS decreta o estado de pandemia, e nós tivemos que fechar as portas do prédio, e aquele planejamento estratégico, ele precisou ser deixado de lado momentaneamente, ele precisou ser reinventado, repensado. Algumas coisas foram aproveitadas, mas eu quero dizer para você algo que pode te assustar. O que a pandemia nos ensinou também, e essa digitalidade, ou esse mundo virtual com que a igreja está lidando nesse momento, tem nos ensinado que planejamento, por mais que seja importante, não pode se tornar absoluto no nosso coração. Por exemplo, a Coca-Cola começou com um produto farmacêutico, com um remédio, e eles tinham um plano estratégico para tornar aquele remédio conhecido mundialmente. Deu errado, surgiu a Coca-Cola, e hoje você já conhece que é uma marca mundialmente conhecida, famosíssima. Há o caso da Avon. A Avon, no seu escopo original, no seu plano original, era um time de colportores que vendiam livros de porta em porta. Mas logo, logo aquilo mudou e eles se transformaram numa grande empresa da área de cosméticos. Impressionante. A Dupont, que hoje é conhecida pelas panelas e vários outros equipamentos Teflon de altíssima qualidade, começou como uma fábrica de papel, isso mesmo, uma papelaria na verdade, não era nem fábrica, uma papelaria. E antes da papelaria, eles tinham uma empresa que fabricavam calçados de borracha. E aquilo não trouxe sucesso nenhum para eles, eles abandonaram aquele plano original e eles se tornaram uma grande empresa desta área de antiaderentes, de materiais ou panelas antiaderentes. E os exemplos poderiam se multiplicar. Por exemplo, a Nokia. A Nokia, que já foi, não é mais, mas já foi a maior fabricante de equipamentos de celulares. Antes de tudo, ela começou como uma fábrica de papel. E aí abandonaram esse plano e se transformaram em algum momento numa grande empresa deste ramo de telefonia. Então, o que eu quero dizer para você é, não abandone os planos, apenas eu quero dizer que não os torne absolutos. Então, em que eu devo investir minhas forças, investir minha energia, investir o meu tempo, investir meus recursos? A Bíblia nos ensina em pessoas. Em pessoas. Porque em cada uma dessas histórias, dessas marcas famosas que eu compartilhei aqui, em cada uma delas, quando os planos originais falharam, você tinha pessoas criativas que foram adiante, pessoas encorajadas, pessoas dispostas a encorajar outros. E aqui, na nossa igreja, na primeira Igreja Batista de Cuiabá,
quando os planos deram errado, Deus usou várias pessoas para que nós voltássemos a ter esperança, voltássemos a ter a nossa energia canalizada para o que fazemos hoje. Diversos voluntários foram mobilizados, então invista em pessoas. Tem um plano, mas principalmente invista em pessoas. Eu agradeço muitíssimo, de coração mesmo, a oportunidade de falar um pouco sobre essa sabedoria que eu creio que nós precisamos tanto, que nós necessitamos tanto neste tempo, de pensar teologia, tecnologia, vida cristã, virtualidade, e o maior desafio é encontrar nisso tudo comunidade. O maior desafio nosso é criar um senso de pertencimento neste contexto de impessoalidade. Então, que Deus abençoe a sua vida, a sua comunidade, a sua liderança, e que Deus abençoe a continuidade desta conferência maravilhosa. Deus abençoe a todos.